Então é isso. O reverendo Roberto, né? Não sei como é que eu. É Enzo, né? Que você costuma usar, né? Roberto mesmo. É Roberto? Roberto. O reverendo Roberto, que é da Igreja Presbiteriana. E hoje a ideia é conversar um pouco, conhecer a história da Igreja Presbiteriana, para que a gente possa nos formar mesmo e ajudar um pouco a essa grande ideia, né, que é o lema desse movimento do ecumenismo, que é desconstruir muros para construir pontes, né? Sabendo que desconstruir é diferente de destruir. Desconstruir é ajudar, tirar com cuidado o tijolo para que ele possa ser usado novamente, né? E produzir o mínimo possível de entulho. Então é com essa ideia que a gente quer, com o coração aberto, conhecer com mais detalhe a Igreja Presbiteriana e a sua história. Isso. Tem alguma apresentação para fazer ou você vai só falar? Eu primeiro quero te agradecer o convite, Marcelo. É um prazer, né, falar sobre esse tema e procurar sempre desmanchar os mal-entendidos históricos e sociais que se acumulam, né? E é uma oportunidade muito interessante, né? O nosso grupo é um grupo bem heterogêneo, né? Tanto do ecumenismo quanto do interreligioso. E assim, o conhecimento ele ajuda a perder um pouco o medo também das coisas, né? O medo de se relacionar, o medo de conversar. Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que eu desejo a todos e todas que estão nos assistindo que a graça de nosso Deus esteja com todos e todas. Eu sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Unida aqui em Atibaia. Estou no ministério desde 1990, que quando fui ordenado, e aqui em Atibaia estou desde 2015. Mas já pastoreei também uma congregação aqui pela Igreja Presbiteriana Independente, é uma outra unidade. Eu vou chegar nisso e dou uma explicação mais tarde. Eu acho que podemos começar dando um histórico, né, do que é o presbiterianismo, começando lá em Calvino. Pode ser assim, então, Marcelo? Pode ser, sim. Eu vou deixar o meu microfone desligado, porque eu tenho cachorro, né? Eu também tenho. Pode aparecer no meio, né? Ele foi convidado. A gente não está tão ainda ligado que já estamos colocando os bichinhos no... Então eu vou deixar desligado. Então quando você perguntar alguma coisa, pode ser que eu demore um pouco para responder, mas é porque eu estou ligando o microfone. Sem problema. Eu gostaria primeiro de deixar marcado, né, que existe uma diferenciação muito grande de relacionamento entre os evangélicos de várias maneiras, né, com os católicos. Existe um relacionamento que é antes de 1962, que quando foi o Concílio Vaticano II, se não me engano foi esse ano, né, 62, 63, né, foram acho que 2 anos o concílio. E então o antes e o depois. O antes era um período de antagonismo, né? Católicos e protestantes de maneira geral se viam como inimigos. Após 1962 é que começou então essa reaproximação. Então é uma reaproximação historicamente falando recente, né? Tem menos de 60 anos. Então, para a história, isso daí é um pequeno, né? É um lapso de tempo, né? Mas eu vou iniciar então falando antes de 62. Antes de 62, aonde está o presbiterianismo? Ele é uma das denominações de origem calvinista. Então, começou, né, com o luteranismo,
Depois veio vários reformadores, entre eles um reformador chamado Farel, que se sediou na Suíça, e esse Farel convidou Calvino, que era francês, para ajudá-lo na implantação do protestantismo na Suíça. Então, Calvino tinha saído da França, né? A França tinha feito um grande movimento antiprotestante, até houve o massacre dos huguenotes e coisas assim, que não cabe na nossa história hoje, né? Mas é uma coisa que aconteceu na França, e isso então impossibilitou, por exemplo, de Calvino ficar em sua terra natal. Então ele foi para a Suíça. Também há muita história envolvida, não vou me deter nela, mas foi lá que ele lançou as bases, né, da igreja calvinista. Ele tinha feito o escrito dele, chamado As Institutas, para o rei francês. Era uma carta que acabou virando um livro de 4 volumes, bem denso. Ele era um homem sistemático. Então Calvino começou a pensar a teologia e fez toda a sua obra, né, indo passo a passo, pensando todos os aspectos da teologia. Então, ainda hoje, Calvino é um dos teólogos que fez uma produção mais consistente conhecida, né? Diferente, por exemplo, de Lutero, a maneira de pensar de Calvino, né? Lutero, ele era mais reativo. Então ele escreveu muito, ele é um teólogo que produziu muito, mas ele produziu muito assim, fazendo os enfrentamentos às questões que lhe eram colocadas. E Calvino não, Calvino foi metodicamente passando pelos assuntos, né? São 2 estilos diferentes, não significa que um seja melhor ou pior que o outro, né? São 2 estilos e que marcaram, obviamente, 2 estilos de igrejas diferentes, né? Então, o luteranismo tem uma característica e o calvinismo tem outra. O calvinismo, ele chega na Inglaterra após a reforma, né, anglicana. O anglicanismo ele se instituiu na Inglaterra, mas o que o anglicanismo fez? O anglicanismo misturou as necessidades políticas do rei com as necessidades de reforma teológica do povo. Então ficou um negócio assim bem misturado, né? Então acabou o anglicanismo naquele primeiro momento não tendo uma identidade muito clara. E os teólogos que não estavam desejosos só de satisfazer as necessidades político-matrimoniais do rei, né? Quer dizer, a história é bem conhecida, o rei queria se divorciar, a igreja romana não permitia, então ele separou-se, né? Aproveitou o momento político e religioso de separação e separou a Inglaterra. Mas ele meio que manteve toda a estrutura e hierarquia da Igreja Católica no anglicanismo. Tanto é que a Igreja Anglicana hoje, eles têm o que eles chamam de alta igreja e a baixa igreja. A alta igreja, que é assim chamada, ela se aproxima mais da liturgia católica. Vejam bem, não estou falando de teologia, estou falando da liturgia, né? Então, a liturgia católica. E a baixa igreja se aproxima mais da liturgia protestante tradicional. Então tem essa diferenciação. E dentro ainda do anglicanismo, né, houve esses movimentos e acabou os calvinistas chegando na Inglaterra para ajudar nessa identidade do anglicanismo. Então foram convidados, né, alguns teólogos na época que foram para lá, e dentre essa ida dos calvinistas para a Inglaterra, o calvinismo se instalou na Escócia, principalmente na Escócia.
ela teve alguns... Aí começou a ter aqueles embates também com o anglicanismo, porque o anglicanismo já tinha alguma identidade, não tinha bem clara, mas já tinha. Então, começou a ter alguns embates, e os presbiterianos, então, ficaram mais concentrados na Escócia. Do anglicanismo também veio o metodismo. Estou dando só essa árvore para os que estão nos assistindo entenderem como foi acontecendo as diversas origens das igrejas tradicionais. Luteranismo primeiro, calvinismo, anglicanismo. Do anglicanismo se dividiu o metodismo, tá? Então foi assim. E aí os calvinistas na Escócia adotaram esse nome presbiteriano. O nome ainda não era utilizado, passaram a ser usados pelos escoceses. Lembre-se que eu falei que estávamos num momento de antagonismo com a Igreja Católica, né? Então ainda estava aqueles embates, não havia uma convivência pacífica. Isso daí foi, como eu falei, até o século XIX, XX, né? O início do XX, meio do XX, quando foi o Concílio Vaticano II, que houve a aproximação. Mas antes disso, até, por exemplo, após a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os protestantes e os católicos na Europa se enfrentavam de agressões, e ainda existe alguns resíduos lá na Europa disso, né? Mas isso era no mundo, quer dizer, não era só lá. A gente vê, por exemplo, expresso isso na literatura. Quem já leu, por exemplo, o livro Shogun, é um livro clássico, eles mostram, né, o protestantismo e o catolicismo chegando no Japão e disputando a sua hegemonia sobre os japoneses, as coisas, né, os missionários. E isso aconteceu em vários lugares. Aqui no Brasil também aconteceu isso, né? Então, só que como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, então se instituiu o primeiro catolicismo aqui. Então o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Vou repetir, lembre-se que estávamos num momento de briga, de antagonismo. Então o protestantismo era proibido no Brasil. Aqui não se poderia ter cultos protestantes. Quem permitiu o primeiro culto protestante no Brasil foi Dom Pedro II. Ele permitiu. Então, ele permitiu que, de forma privada, as igrejas protestantes tivessem seus cultos, desde que não fizessem proselitismo nem divulgação dos cultos. Seria algo interno. Então, quem já era protestante poderia se reunir numa casa e fazer seu culto. Por isso que no Brasil a igreja protestante é tão despojada de símbolos cristãos. Então, quando muito tem uma cruz, mas por exemplo, não tem sinos. Você pode observar que quando a gente vê filmes, os americanos, toda igreja tem sino, protestante, católico, todas têm sino. No Brasil não, porque era proibido. E isso então incorporou na cultura protestante brasileira. Mas não é do protestantismo mundial isso, né? As igrejas de imigração, por exemplo, os luteranos, como você citou para mim particularmente, os luteranos, quando chegam ao Brasil, eles já chegam num momento diferente, e principalmente as igrejas mais novas, elas já têm sinos. Pode parecer curioso, né? Mas, quer dizer, as mais novas trazem, então, a tradição mais antiga. Por quê? Porque elas não tinham incorporado ainda essa história que aconteceu no Brasil. Como chegou o protestantismo no Brasil? Bem, primeiro houve umas tentativas de protestantes holandeses se estabelecerem no Nordeste. Inclusive isso se estuda na história do Brasil, né? Essas primeiras chegadas dos holandeses. E isso foi, claro, foi enfrentado à base de exército, né? Porque também os holandeses chegavam com o exército. Não é que os holandeses chegavam com os missionários. Não, eles chegavam com forças armadas, né? E aí houve esse enfrentamento, e os holandeses, quando foram expulsos, também o protestantismo foi expulso com eles para o Nordeste.
A partir, então, de Dom Pedro II, foi permitido, então, que os protestantes tivessem seus cultos. E daí foi aumentando a liberdade religiosa, não só para protestantes, né? Mas para todas as outras manifestações religiosas, como, por exemplo, os cultos de matriz afro, que também eram proibidos. Então, também foi abrindo para outros nichos religiosos. Aí, no século XIX, veio para o Brasil, em 1819 mesmo, 1819, o missionário chamado Ashbel Green Simon, que trouxe, então, o presbiterianismo para o Brasil. Ele se instalou primeiro no Rio de Janeiro, né? Claro que o Rio de Janeiro ainda era capital, né? Tinha todo esse glamour, né, de ser a capital do Brasil e tal. Então, chegou lá, e de lá ele veio para São Paulo e foi para Minas, e ele fundou várias igrejas presbiterianas. A primeira igreja que ele fundou, que era a Igreja Fluminense, ela não leva o nome presbiteriano, ela acabou ficando só como igreja reformada calvinista. Mas as outras acabaram se juntando e formando o que a gente chama de presbitério. Eu acho que o presbitério seria próximo ao que a Igreja Católica tem como diocese. Tá? Então, a diocese, né, reúne uma série de igrejas, só que nós não temos a hierarquia da Igreja Católica, nós não temos um bispo. Né? A Igreja presbiteriana, ela faz eleição. Então, nós elegemos um membro do presbitério como seu presidente, moderador, coordenador, depende da igreja presbiteriana, ela tem um nome um pouquinho diferente. Então, nós temos, né, essa eleição e esse mandato, né, a pessoa, então, ela organiza a parte administrativa da igreja durante o período de 3, 4 anos, dependendo do mandato que ela tem. Tá? Os presbitérios se juntam. Eu falo igrejas presbiterianas porque no Brasil tem pelo menos, acho que 6 igrejas presbiterianas diferentes que não são ligadas administrativamente entre si. Tá? Então, vou explicar isso daqui a pouco, mas só para entendermos. Então, os presbitérios se juntam. Algumas igrejas presbiterianas têm o sínodo, que é um intermediário, né? E depois a Igreja Nacional, que recebe nomes diferentes. Na minha igreja, né, na IPU, nós temos o Conselho Coordenador. Na IPI tem a Assembleia Geral. E na IPB tem o Supremo Concílio. Se não mudaram os nomes, são esses ainda. Né? Mas é a mesma função, de coordenar a igreja durante um período de 3, 4 anos, que é o mandato de cada um deles. Mas voltando então ao Simon. Então, Simon fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Tá? Então, ele trouxe os primeiros brasileiros convertidos, entre eles o José Manuel da Conceição, que foi o primeiro pastor brasileiro. Né? Então, ele era brasileiro e foi ordenado pastor. Ele era um homem que se dedicou muito, então ele espalhou bastante a mensagem do Evangelho em São Paulo e em alguns outros lugares. E então o Simon, ele veio da igreja americana. Como que os Estados Unidos chegou o presbiterianismo lá? Né? O presbiterianismo chegou da Escócia, quando a Inglaterra mandou o Mayflower, né? Foi um dos primeiros navios lá para os Estados Unidos, até famoso na história deles. O grupo que estava no Mayflower era presbiteriano. Eles estavam fugindo da Inglaterra por causa de perseguições religiosas na Inglaterra, tanto do anglicanismo quanto do catolicismo na época. Então eles vieram para os Estados Unidos e falaram: não, Estados Unidos vai ser a nossa nova Canaã, a nossa terra prometida.
por isso que isso é muito forte nos Estados Unidos. Não sei se você já percebeu na propaganda ideológica americana, né? É muito forte isso nos filmes, né? Nós somos a terra da promessa, nós somos a terra das oportunidades, né? E por quê? Porque isso está na origem. A ideia, né, que lá era o lugar onde as pessoas poderiam ter uma nova vida religiosa, uma nova vida de fé, e essa fé foi a base da colonização americana. Mesmo as outras igrejas, quando chegaram, metodistas, luteranos, anglicanos, judeus, católicos, né, todos eles já se assentaram sobre o substrato do Mayflower, do pacto e do pensamento que foi fundante da nação americana. Claro que, sem questionar, né, os problemas políticos do mundo, né, mas essa ideia, né, de terra prometida até hoje é muito forte para o americano. Por isso eles são bairristas, né, tão apegados aos, né, exaltam tanto a pátria, têm tanto patriotismo, porque a semente foi essa, né? É a terra da liberdade, é a terra da promessa, é a terra que Deus está nos dando para construirmos uma nova Inglaterra, né? um novo país que teremos a liberdade religiosa. Então, e de lá eles mandaram missionários para o Brasil. Então nós somos um calvinismo que foi rebatido já nos Estados Unidos para nós, né? Não veio direto da Europa para o Brasil. Ele veio dos Estados Unidos. Encerrando essa parte, vou falar especificamente do Brasil. Aí o presbiterianismo começou a crescer no Brasil. Só que as igrejas americanas começaram a querer segurar a rédea da igreja brasileira. É muito forte e, não, vocês têm que fazer o que nós estamos falando, tem que seguir o nosso projeto. E os pastores brasileiros desejavam uma certa independência para dirigir a sua igreja. Foi aí, em 1903, então veja, de 1819 a 1903 havia uma igreja só presbiteriana no Brasil. Em 1903 passaram a ser duas. A igreja se dividiu. Um grupo continuou sobre a gestão americana, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e o outro grupo passou a ter uma gestão nacional, que é a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O nome independente significava que era independente da gestão americana na época. Então, 1903. Dessas duas, houveram mais algumas divisões teológicas, por questões que alguns mais radicais não concordavam. Aí tivemos a fundação da Igreja Presbiteriana Conservadora, depois da Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Aí chegou na década de 60, né, já no século XX, né, na década de 60, o avivamento. Então, no catolicismo tiveram os carismáticos. No presbiterianismo também tiveram o seu grupo carismático, que foi uma divisão tanto da IPB quanto do IPI. Criaram-se duas novas igrejas presbiterianas carismáticas que depois se uniram. Aí essas duas carismáticas se uniram. E aí nós chegamos na época da ditadura. E na ditadura, a igreja presbiteriana se aliou ao sistema do governo, ao sistema militar. Mas muitos pastores, eles não concordaram com essa aliança. Eles foram contra. É algo bem que aconteceu com o catolicismo também, né? A gente sabe que houveram bispos que se aliaram à ditadura e bispos que combateram a ditadura. E o presbiterianismo aconteceu a mesma coisa. Pastores se aliaram e pastores combateram. Só que a unidade que a Igreja Católica mantém, ela não se replica na protestante, né? A protestante não tem esse sistema central que consegue articular essas partes que se opõem. E aí a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela separou, né, alguns pastores, falaram: não, vocês não podem mais
trabalhar na igreja, porque as ideias de vocês são muito ligadas ao comunismo. Não era verdade, né? Mas tudo era intitulado como comunismo na época, mas realmente havia um pensamento social mais forte nesses pastores. Então, eles estavam preocupados com os pobres, realmente, com o que estava acontecendo com a população, com as pessoas que estavam sumindo. Então, um dos fundadores, né, da minha igreja, da Igreja Presbiteriana Unida, todos eles foram, os fundadores, né, foram pessoas que foram perseguidas por causa do seu pensamento social. Estava, na época, um teólogo americano chamado Richard Shaw, que tinha forte esse pensamento social. O James Wright, do Brasil Nunca Mais, naquele livro... Brasil Nunca Mais ou Brasil Nunca Mais, acho que é esse. Tanto é que a família Wright ainda é uma das famílias fortes dentro da igreja, né? Tem há pouco tempo a nossa presidente da Igreja Nacional, que era moderadora, era Anita Wright, que era sobrinha do James Wright. E aí, então, esses pastores que foram apartados de seu ministério tiveram o apoio de algumas igrejas. Essas igrejas falaram: não concordamos que esses pastores sejam afastados do ministério. E aí houve uma cisão de novo na igreja. E essas igrejas que acompanharam seus pastores, elas ficaram, durante a época da ditadura, assim, espalhadas. Uma em Minas, uma no Espírito Santo, outra no Pará, né, Rio de Janeiro, nesses polos, São Paulo, né, e ficaram sozinhas durante muitos anos, né, porque isso não aconteceu tudo num dia, foi acontecendo durante o período militar. Uma se separou, a outra se separou, conforme foram sendo afastados os pastores, comunidades também se separaram. E em 1978, aqui em Atibaia, na minha igreja, foi feito um congresso. Convidou-se todos esses pastores que estavam afastados com suas comunidades, e eles debateram e falaram assim: não, vamos nos unir e formar uma nova igreja. E aí nasceu a minha igreja, a Igreja Presbiteriana Unida. O que ela é diferente das outras presbiterianas e das outras igrejas do Brasil? Primeiro, né, a sua história ela tem esse fundo forte social. Segundo, ela optou pela pluralidade. Pluralidade teológica, pluralidade litúrgica. Então nós temos pastores bem conservadores, que eles são bem fechados a muitas questões. E temos pastores bem progressistas, e eles todos estão de acordo em conviver juntos, né? Ter esse convívio. Cada um com o seu posicionamento teológico, tem pastor mais carismático, pastor, como eu disse, de uma teologia mais fechada, mais progressista. Então, temos todos isso. O que não pode ser questionado, né, por nenhum deles. Primeiro, a nossa igreja é ecumênica. Então, nós aceitamos todos os cristãos como irmãos. Como eu disse, né, antes do Concílio Vaticano II, o posicionamento da Igreja Católica era fechado ao diálogo com os protestantes. Após começou o diálogo com os protestantes, a Igreja Presbiteriana teve algo similar, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu citei primeiro, ela não dialoga com o catolicismo. Ela ainda vive no período do antagonismo. Já a Igreja Presbiteriana Unida dialoga com o catolicismo, dialoga com os batistas, dialoga com os metodistas, com os pentecostais e com várias, né, denominações cristãs diferentes. É preciso entender que a palavra ecumenismo ela é uma palavra técnica teológica. Ela é voltada para cristãos, né?
quando a gente fala de outras religiões, judaísmo, budismo, religiões de matrizes africanas, ou outras asiáticas, isso é diálogo interreligioso, né? Tem suas explicações históricas também, mas então o ecumenismo ele surge no protestantismo antes do diálogo com o catolicismo, ainda surge num período de antagonismo. Era um esforço dos cristãos protestantes de tentarem se unir, porque não significa, como você uma vez me perguntou, né? Falou, mas os evangélicos são todos iguais? Eu falei, não. Existiu períodos, inclusive, que os evangélicos eram praticamente em guerra uns com os outros, né? Assim, por exemplo, no Brasil, na década de 70 ainda, a Igreja Batista e a Presbiteriana não se relacionavam. Era raro o pastor batista, por exemplo, que aceitava fazer um encontro com pastores presbiterianos. Ainda hoje existem pastores assim, tá? Ainda hoje, que fala assim, não, eu li uma declaração de um determinado pastor, que ele fala assim, eu não vou entrar em tal organismo porque ele é ecumênico. Mas era um ecumenismo só de protestantes, mas para ele aquilo já era morte. Então veja, meu irmão, não é uma homogeneidade, né, entre os protestantes. Não há essa homogeneidade. O pensamento protestante tem desde aqueles que celebram junto com os católicos, a aqueles que não celebram junto nem com os outros protestantes. Então, há um leque muito grande de diversidade. Dependendo de quem você conhece, né, de um ramo ou de outro, você fala, nossa, esse daí não dá nem para conversar, porque a pessoa não aceita, né, um diálogo, não aceita que você tenha uma identidade diferente do outro. Nós temos de diferença dos outros protestantes. Teologicamente, as matrizes, né, teológicas são as mesmas, os mesmos teólogos, né, na raiz. Então, Calvino, Calbart e outros tantos teólogos de raiz. Conforme a igreja, aí teólogos mais modernos adotam outros, né? Então, as diferenças teológicas, elas são mais de interpretação das teologias tradicionais do que realmente teologias novas. Isso entre as igrejas presbiterianas. Então, eu diria assim que a matriz teológica básica de todas essas 5, 6 igrejas presbiterianas que eu citei para você continua sendo a mesma. Só que os renovados, né, a igreja carismática chamada Igreja Presbiteriana Renovada, eles têm aquelas interpretações mais ligadas a manifestações dos dons do Espírito, né? Então, eles têm uma interpretação. Já as presbiterianas mais tradicionais, principalmente a IPB, porém, não aceita de jeito nenhum isso. A IPU não estimula, mas aceita, né? A gente deixa uma certa liberdade para os pastores, e isso está na nossa Constituição, né? As igrejas, elas têm constituições, né? Então, a nossa Constituição é chamada de Princípios de Fé e Ordem. Quem está nos assistindo quiser ter a curiosidade de ler, está publicado no site da Igreja Nacional, da IPU. Então, Princípios de Fé e Ordem. Então, lá estabelece-se o quê? Primeiro, que nós somos ecumênicos. Nós aceitamos todos os cristãos como irmãos. Então, por exemplo, nós não rebatizamos. Não temos a prática do rebatismo. Por quê? Porque se já foi batizado na igreja irmã, por que vai ser rebatizado conosco? Não há esse sentido. Também compartilhamos a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, a Eucaristia, ela é celebrada de maneira diferente, mas nós temos... Isso eu estou dizendo as diferenças da minha igreja com as outras presbiterianas, tá? Os outros presbiterianos não têm isso. Então, se você chega na minha igreja, você aceita na Santa Ceia tranquilamente. Ah, mas eu sou católico. Não tem problema.
Isso daí é um acordo lá no CONIC, lá em cima, não é na igreja local. Né? Os bispos, a CNBB fez esse acordo com a IPU. Então, está lá. Né? Isso é chamado de hospitalidade eucarística. Então, é um receber o outro na Eucaristia. Apesar de termos interpretações diferentes da Eucaristia, né? O catolicismo tem a sua, nós temos a nossa, mas isso não impede que, quando celebramos, cada um na sua interpretação participe da Eucaristia juntos. Tá? Então, temos esse diferencial. Outra coisa que é um diferencial nosso é o ministério feminino. Então, na nossa igreja, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens em todos os sentidos. A mulher pode ser a presidente da Igreja Nacional, como eu falei, da Anita Wright, que era a nossa moderadora até pouco tempo. Então, ela pode ser pastora, ela pode ocupar cargos de liderança. Não tem nenhum posto na igreja, nenhum ministério, nenhum diferencial. Fala assim, não, você é mulher, você não pode fazer isso. Não, elas podem ocupar qualquer cargo da nossa igreja. Então, esse é outro diferencial. Por exemplo, na IPB, a mulher só pode ser professora de escola dominical e normalmente de crianças, quando muito de senhoras. Então, uma classe de homens não teria uma professora. Isso aí já seria uma grande inovação para eles. Né? Isso, para eles, é uma coisa tranquila. Inclusive, para as mulheres na IPB, a maioria aceita isso tranquilamente. Então, é uma questão de cultura da igreja, do ramo da igreja. Então, eu falei que nós somos ecumênicos, do Ministério Feminino, temos essa veia social que está registrada também nos nossos estatutos, né, que a igreja tem essa missão de não só, né, de pregar o evangelho, mas também de amparar os necessitados. Então, são diferenciais oficiais da igreja, né? As outras igrejas podem até ter alguma coisa ligada a essas coisas, mas não oficialmente, não por ação de algum pastor, ou de alguma igreja, ou de algum presbitério. O nosso é algo que faz parte da estrutura da igreja. Então, basicamente, né, não espero não ter cansado com esse histórico tão longo, mas basicamente é isso. As igrejas evangélicas são plurais, tanto liturgicamente quanto teologicamente. As igrejas presbiterianas, teologicamente, elas têm o mesmo ramo, mas elas têm uma pluralidade litúrgica e administrativa. Então, quer dizer, cada igreja tem a sua maneira de administrar, que difere um pouco da outra. E, apesar disso tudo, eu particularmente ainda tenho o sonho que a gente consiga romper os muros da igreja presbiteriana, para que um dia os presbiterianos se aceitem todos que é o seguinte: